Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral. Eu, Lincoln Lira, pilotando aqui o Antenados na Geral. Um abraço ao meu amigo André Câmara aí, que tá viajando, alguns compromissos. E a gente aqui com Antenados na Geral, sempre com assuntos relevantes, importantes, que fazem parte do teu cotidiano, do teu dia a dia. E é claro, com debatedores, com pessoas maravilhosas aqui nos acompanhando, sempre fazendo um programa de conteúdo muito bacana para sua vida. Boas novas, é isso aí. Ele é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Betel de Mesquita, Fábio Luciano. Uma honra tê-lo aqui, Fábio. Obrigado, Lincoln. Um prazer sempre estar aqui com vocês, com essa galera, debatendo. Eu acho que vai ser muito interessante pensar um pouco sobre a sabedoria e algumas coisas ligadas a esse tema. Legal. Ele é pastor de células da Igreja Batista Central da Barra e advogado, Leandro Barros. Tudo bem, Lincoln? Uma honra tê-lo aqui, Leandro. É uma honra estar com vocês aqui, sempre bom participar. Espero acrescentar alguma coisa nesse debate. Legal. Ele é teólogo, escritor, conferencista e é líder da Escola de Treinamento da VAR de Liderança. Grande prazer, Márcio Fiorini, tê-lo aqui. Meu amigo Lincoln, é muito bom estar aqui também hoje com você de novo e com esse povo maravilhoso aqui, esses pastores que já conversei ali fora, vão dar muito o que nos ensinar hoje. Legal. Ele é pastor-presidente da Igreja Batista Peniel e presidente da Associação das Igrejas Batistas do Oeste Carioca, Francisco França. Uma honra também tê-lo aqui, pastor Francisco. Ok, amado. Estamos aí para contribuir e aprender também, né? Estamos aí para poder desenvolver essa tão grande sabedoria que esses homens têm aí, né? Legal, o nosso tema hoje, como já foi abordado de forma prévia pelos convidados, a gente vai falar sobre sabedoria. Eu acho que quando a gente lembra de sabedoria, a gente lembra de Salomão, que de uma forma muito oportuna pediu isso a Deus, né? E teve um governo exercido com bastante sabedoria, mas é algo que a gente vai tratar hoje para uma sociedade que busca tanto conhecimento. Que sabedoria é essa, né? E eu começo com essa palavra na essência de entender o que é sabedoria. O que é sabedoria para vocês? O que é ser sábio? Né? Tem muita gente que, às vezes, não difere o quesito sabedoria do quesito inteligência. Né? Eu acho que a gente pode começar definindo essa tal sabedoria em relação a essa coisa de ser inteligente ou ser sábio. O que é ser sábio? Bem, Lincoln, esse dia eu estava vendo uma reportagem que os jogadores de futebol do futuro vão ser jogadores inteligentes. Não sei se isso é verdade, né? Acho que se for perna de pau e for inteligente não vai servir muito. Mas as pessoas estão realmente buscando isso em todos os campos, né? Só que geralmente a nossa sociedade ela enfoca a questão da inteligência, da capacidade instrumental, de realizar uma função. A inteligência está ligada mais a isso, a capacidade de absorver, pelo menos eu entendo assim, de ter um conhecimento, de conseguir botá-lo em prática e de usá-lo. Mas, como cristão, nós entendemos a sabedoria como algo muito mais amplo. Todo sábio, na minha maneira de entender, é inteligente, mas nem todo mundo que é inteligente é sábio. Porque a sabedoria é muito mais ampla, porque ela passa não só pelo conhecimento de Deus, mas pelo temor a Deus, e aí isso muda toda a vida. A vida passa a ter uma nova direção. Eu acho que nesse sentido, as escrituras elas vão apontar para a sabedoria, dando uma nova direção à vida, ligada àquilo que Deus tem como plano para o homem e sob essa mesma tutela de Deus. Isso eu creio que é a base para a gente entender um pouco sobre sabedoria. Eu acho que sabedoria, inteligência, a gente sempre fica confuso quanto a essas duas ideias. Inteligência tem mais a ver com a capacidade cognitiva. Você pega um conhecimento e você usa esse conhecimento e aplica esse conhecimento. Tem a ver com o que você aprendeu, por exemplo, na escola, e você consegue colocar em prática no trabalho. Mas a sabedoria tem muito mais a ver com tomar decisões. Até esse exemplo que você deu, que é o exemplo de Salomão, teve uma hora que ele tomou a sua maior decisão de sabedoria, que foi quando tinha aquelas duas mulheres. É um exemplo clássico, bacana, né? Ali ele demonstrou a sabedoria dele. Ali todo mundo conhecido reconheceu, não, existe uma sabedoria plena em Salomão. E como ele falou, é algo que vem de Deus. Sabedoria é algo que vem de Deus, a palavra de Deus vai falar sobre isso. Alguns textos, tanto em Provérbios quanto em Tiago, vão falar sobre a sabedoria vinda de Deus. Agora, Leandro, você toca num ponto que outro dia trabalhando numa reportagem muito interessante sobre os magistrados muito jovens, juízes, né? Muito jovens, muito inteligentes tecnicamente, acerca do direito, de advogar, de tomar decisões, mas muito jovens na posição de serem juízes. E é exatamente isso que você coloca, assim, um questionamento, até que ponto a vida ser um absorver de conhecimento para tomar algumas decisões. Talvez o conhecimento do direito deles não dê a eles a condição de decidir sobre a vida das pessoas no posicionamento como juízes, justamente de repente de faltar essa tal sabedoria, né? Tem algumas coisas que não são
não tem como ter uma sistemática. Não dá para somar 2 e 2 e dar 4 numa decisão de sabedoria. Só numa decisão matemática. Então, esses juízes têm problemas. Eu acho que sabedoria também se ganha com o tempo. Se a pessoa aprende com as suas vitórias e com as suas derrotas, ela está sendo sábia. O normal seria, com o tempo, adquirir certa sabedoria, pelo menos, né? Pelo menos. Que nem sempre acontece, né? Infelizmente. Mas seria o normal, realmente, também. Eu acredito que nós temos, assim, um caminho a seguir na sabedoria no lado humano, e temos a sabedoria que a gente pode escolher para absorver, que é a sabedoria divina. A Bíblia fala que existem 4 tipos de sabedoria. Aqui em Tiago, capítulo 3, diz: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão e dê sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí vem dizendo: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, aqui já descrevem-se 4 tipos de sabedoria. A divina, que vem do alto, e essa que não tem nada a ver. O cara pode ser o homem mais inteligente, o homem mais astuto, esperto, pode ser o homem mais culto de um recinto, mas pode não ter a sabedoria divina. Aí você me diz, pastor Márcio, então ele não tem sabedoria? Ele pode ter sabedoria, porque a junção destas coisas, elas podem formar a sabedoria humana. A Bíblia fala da humana, animal, demoníaca e a divina. Agora, como absorver a sabedoria divina? Lá em Apocalipse, fala-se dos 7 Espíritos de Deus. Já no novo, eu ouvi o rapaz falando, já na tradução literal do texto, no hebraico, quando você pega o original, você vê que a palavra ali não é 7 espíritos, é espírito sétuplo de Deus. É como se Deus Deus não tem 7 espíritos, ele tem um espírito, que é o Espírito Santo, com 7 características. Lá em Isaías 11, a gente encontra, e dessas características, em Isaías 11, a gente encontra exatamente esse espírito que nós devemos cultuar, que diz assim, só um minutinho, irmãos. Pronto. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, e depois falam os outros 7 Espíritos. Então, eu acredito que se nós buscarmos toda a inteligência, todo o conhecimento humano, nós conseguiremos alcançar a sabedoria humana. A sabedoria divina, só com o Espírito de Deus. É o elo que liga nós a Deus. É o nosso espírito alinhado ao Espírito Santo. Francisco. Eu vou pela linha aqui do seguinte, né? A sabedoria é a totalidade. É uma totalidade da cultura, de um povo e de uma era. Ou seja, o ser humano, ele tem a sua sabedoria. Ele tem a sua sabedoria, ele tem como desenvolver essa sabedoria dentro do composto humano, que ela pode ser desenvolvida uma irracional, né? Uma sabedoria irracional, porque as pessoas tomam atitude sem discernir, né? Aí é que vem a composição dessa parte demoníaca. Essa irracional já seria a sabedoria animal, que está escrito justamente lá em Tiago 3. É animal porque que a humana é racional. Ela toma essa decisão sem o raciocínio lógico da pessoa que é, humanamente falando. Ele toma a atitude que não é sábia, que agride, que desconforta, né? Que traz assim a insanidade. Então, a sabedoria é a totalidade da intelectualidade de uma era. Porque a gente vai compreender que o conhecimento, né, que gera a inteligência, que vai fazer com que o indivíduo tenha assim o discernimento das atitudes favoráveis para a sua vida, para o viver em sociedade, para o viver profissional e assim sucessivamente. Então eu quero crer que essa sabedoria humana, ela é inerente a todos. Todos têm a condição de se tornar uma pessoa sábia, dependendo de como ela busca, dependendo de onde ela quer chegar, dependendo do seu caráter, da formação. Paulo fala sobre isso no capítulo
2 de 1 Coríntios, ele fala sobre isso, que ele, quando ele pregava, ele não se apoiava na sabedoria humana. Ele se apoiava na sabedoria do Espírito. Então, quer dizer, nós temos aí a sabedoria humana e temos a sabedoria divina, que ela é implantada no indivíduo quando esse, na verdade, escuta a voz de Deus, né? E a sua fé, ela vai ser, vai se moldar, vai se adequar e vai começar a fazer um aferimento inteligente daquilo que o Espírito Santo vai falar ao espírito dela. Você sabe que, a gente vai rapidinho, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas agora que tá aquecendo, o negócio é aqui assim, né? Ele começa meio devagar, aí daqui a pouco começa a ferver. No próximo bloco a gente tá falando mais sobre sabedoria e você tá no lugar certo. Aqui é Boas Novas, antenados na geral, sempre com assuntos muito inteligentes, como hoje, falando sobre a sabedoria e, é claro, com a sua audiência. A gente volta no próximo bloco. É isso, antenados na geral, sua tarde, sua noite, sua madrugada, uma beleza. E a gente juntinho aqui na Boas Novas. Segura que eu já volto. Estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E é claro, sempre com assuntos muito legais. Hoje a gente está falando sobre sabedoria, a diferença, às vezes, sabedoria, inteligência, compreender essa sabedoria de Deus, né? Muito legal. E a gente sempre com debatedores muito bacanas, que você sempre confere aqui no Antenados na Geral. Legal, volto contigo, Leandro. A gente estava falando sobre essa sabedoria, dando um incremento acerca de uma sabedoria de Deus, mas fique à vontade. Então, a gente estava conversando até em off aqui, e falando sobre sabedoria humana, sabedoria divina, e a Bíblia já fala isso há 2000 anos, e hoje em dia que a gente está vendo o meio empresarial começando a falar sobre coisas além da inteligência. Então, falando sobre inteligência emocional, capacidade de tomar decisões, falando sobre atletas diferenciados, que eles têm uma habilidade de tomar decisões muito rápido. Eu lembro de uma entrevista, que as pessoas falando sobre uma reportagem sobre Cristiano Ronaldo e Messi. Então, eles começaram a pensar sobre algo que a gente já pensa há muito tempo, que é a sabedoria. A grande questão que eu acho que quem não conhece as escrituras, quem não tem o Espírito de Deus, que está falando um pouco aqui, às vezes a dificuldade de entender é que essa sabedoria é difícil de inseri-la em alguém, inculcá-la. É diferente de um conhecimento que você pode transmitir. É lógico que nem todos absorvem no mesmo nível o conhecimento, você pode transmitir um conhecimento. Mas a sabedoria ela não pode ser inculcada nesse sentido, a não ser o próprio Deus, que aí trabalha nos seus servos, mas o próprio Deus, que é todo-poderoso, não faz de uma única vez, não porque ele não possa, mas porque a gente não aguentaria, né? Não suportaria. Então, ele também tem um processo para gerar sabedoria em nós, e talvez as pessoas não compreendam isso. É lógico que o ser humano pode produzir sabedoria, ou adquiri-la, melhor dizendo, adquirir sabedoria, mas ela não pode ser, muitas vezes, dada ou inserida em alguém. E às vezes as empresas tentam fazer um pouco disso pela linha motivacional, uma série de técnicas neurolinguísticas e tal, e tentam inserir isso na pessoa, e os resultados são meio esquisitos às vezes, porque na verdade o que ela faz é ela detectar quem já tem. É sabedoria humana, né? Então a sabedoria humana, ela pode ser ativada, ela pode ser evoluída, você pode detectar, como você mesmo disse, características de uma pessoa diferenciada, onde ela toma decisões diferenciadas de forma rápida, o pensamento rápido, aquela linha cognitiva dele ter um relacionamento rápido com aquela situação, mas a sabedoria de Deus ela é diferente. E nós não podemos também associar todos a terem essa sabedoria de Deus, porque, na verdade, ela não está perto de todos. Porque existe um princípio para isso. Qual é? O princípio da sabedoria, o início de tudo, qual é? O temor ao Senhor. Então, você não consegue encontrar uma pessoa com sabedoria de Deus se ela não temer a Deus. É o próprio reconhecimento de que você precisa dele, né? Você pode ser um grande cientista. Bem da verdade, eu vou sair dessa linha só sabedoria de Deus. Eu parto do seguinte, que sendo a sabedoria, a totalidade, né, da intelectual de uma era e de um povo, nós temos que partir que existe pelo menos 3 viés que a sabedoria vai, para que ela possa ser desenvolvida em todos os seres humanos são capazes. A questão da inteligência, da sabedoria divina, é quando o homem se sente incapaz naquilo das coisas espirituais. Aí é que Tiago vai dizer que é peça a Deus. Eu queria te interromper, Francisco, assim, para que a gente trouxesse profundidade do que a gente está conversando. A gente tocou no primeiro bloco da questão da experiência.
você talvez aqui, cabelos brancos, né, seja mais sábio aqui no nosso meio. Eu queria trazer exatamente essa conexão. Uma parte dessa sabedoria a gente está colocando na questão divina, mas uma parte dessa sabedoria não é um conhecimento adquirido de experiência, não é requerido dos mais anciões, dos mais velhos, essa tal sabedoria. Talvez, como foi falado aqui, alguns não consigam, mas é algo que é meio que automático de uma sociedade, de uma era, aqueles que são mais experientes adquirir essa tal sabedoria. Mas a experiência, ela vem pela experimentação. Eu estou falando da inerência, da sabedoria inerente que no já ser existe. humano. É existente no ser humano. Para que ele possa se tornar um indivíduo altamente capaz e reconhecido como uma pessoa sábia, ele terá que desenvolver a sua inteligência, mostrar a sua capacidade. E, com isto, ele vai ser reconhecido como alguém de conhecimento. Então, você vai dizer, essa pessoa é sábia, essa pessoa é inteligência, essa pessoa detém conhecimento. Quando a pessoa se mostra, quando a pessoa se... no seu desenvolvimento diário, vai buscando a capacitação. Então, essa capacitação humana, ela vem. Nós temos aí os cientistas, homens que não apregoam a palavra de Deus, mas que acabam dentro da experiência, né, e da experimentação da vida, eles acabam entrando, nem todos, mas acabam entrando que o seu conhecimento realmente vem de uma capacidade divina. A gente não pode ignorar que todo homem é imagem de Deus. Lógico. E sobre essa questão também, os reformadores já falaram sobre isso, a questão da graça comum. Deus manifesta a sua graça sobre toda a criação. E toda a verdade é verdade de Deus, não importa da boca de quem saia. Só que a questão que eu acho, não sei se eu estou entendendo muito bem, talvez, se eu estiver entendendo, eu estou discordando um pouco do pastor, é o seguinte, essa questão humana que o cientista produz para a glória de Deus, sem saber, mesmo sem temer a Deus, mesmo sendo um ateu, por exemplo, se for o caso... É sabedoria científica. Então, eu não chamo isso de sabedoria, eu chamaria isso de conhecimento. É a capacidade técnica dele, porque ele aprendeu aquela informação. Capacidade. Ele não saberia fazer aquilo se não tivesse estudado aquilo. E a sabedoria, muitas vezes, se for a divina, principalmente, ela está desassociada completamente de uma experiência prévia. Exatamente. É lógico, e isso não é em todos os casos. Não é sempre que Deus vai dotar uma pessoa de sabedoria sem nenhuma experiência. O normal é usá-lo. Por exemplo, Moisés foi treinado no deserto para ter sabedoria depois para andar no deserto. É lógico que Deus usa um processo. Como Mas eu falei, ali no deserto ele não foi só treinado pela área humana. Inclusive a área humana de Moisés, na área de conhecimento técnico, do Egito, né? veio do Egito, não veio do deserto. O deserto veio da ligação dele com Deus. Ali foi o trato dele com Deus. Agora, eu quando ouvi o pastor falando que pode haver sabedoria divina, mesmo o cara não tendo nenhum acesso às coisas de Deus, eu me preocupei porque eu não consigo enxergar dessa maneira, porque eu consigo discernir bem os 4 tipos de sabedoria, e eu vou bater nesse ponto porque faz parte do tema. Quando eu vejo aqui no primeiro capítulo de Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, 2, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Nossa, ele colocou aqui, aprender, sabedoria, inteligência e entender. E o grande cerne de tudo aqui está na palavra entendimento, entender. O cerne desse versículo é, você para ter sabedoria tem que entender o ensino da inteligência. Então, as palavras da inteligência. Toda palavra inteligente, nem sempre ela é sábia. Por isso, a sabedoria nos dá o quê? Entendimento para entender, discernir que palavra, de que origem, da onde ela está vindo. E eu só consigo isso com o Espírito de Deus, não tenho outro caminho. Porque aquilo que vem de Deus, só através do início de tudo, e o início de tudo diz aqui que é o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas aí nós estamos falando da sabedoria divina. Eu quero enquadrar aqui que o homem... Mas o senhor fez uma associação de que a sabedoria divina poderia vir sabedoria divina até mesmo de uma pessoa sem nenhum acesso a Deus. Quando eu coloco essa questão da sabedoria divina, ele entendeu. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem não é um produto só da existência. Ele tem uma existência divina. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Que está desligado enquanto ele não tem acesso ao Espírito. Está desligado essa área. Eu queria só para a gente tentar entender, para o nosso telespectador compreender e a gente não ficar muito filosófico, quando você coloca que a sabedoria, essa palavra, você entende que essa sabedoria
só é adquirida quando Inclusive, é oriunda de Deus. Filosofia é amor à sabedoria, tá? Filos, amor, Sofia, sabedoria. Mas só para a gente ser bem didático para eles, né? Essa sabedoria, a palavra, né? O rudimento da palavra. Você compreende ela oriunda de Deus? Não, eu acabei de dizer que existem 4 tipos de sabedoria. Sabedoria humana, sabedoria animal, aquela irracional que foi citada no início, sabedoria demoníaca e a sabedoria divina, que nós só temos acesso a ela não através de conhecimento. Opa, Moisés mesmo, Salomão ele teve um acesso direto à sabedoria depois de uma oração. Ele não teve nenhum histórico que o transformasse naquele homem. Por mais que ele viesse de palácios, que ele viesse de uma família real, não traria para ele bagagem para ser o que ele foi. Aquilo foi algo dado por Deus. Aí você me diz, Márcio, eu consigo, e Tiago, como foi citado aqui, você quer sabedoria, o que você faz? Peça a Deus. Mas para você ter algo de Deus, você só pode tendo temor a Ele, tendo liberdade de acessar a presença dEle, acessar o trono. É isso que eu estou querendo dizer. Eu me lembro também de dois momentos de Jesus, um com Nicodemos, né? Quando ele fala, pô, você é mestre em Israel, quer dizer, quem conhece um pouco, estuda um pouco, sabe que ele estava ali no Sinédrio, numa elite intelectual da época, e religiosa da época, e ele não consegue entender palavras de sabedoria do Mestre Jesus, que não tinha a formação acadêmica que Nicodemos tinha. E outra de Jesus é quando os caras falam assim para ele, caramba, ele fala de um jeito que é diferente dos mestres da lei. Interessante, né? Você citou Jesus. Digamos assim, os apóstolos que mais se destacaram, né, digamos assim, Pedro e João, quando eles estão logo no início do livro de Atos, eles vão ser arguídos, né? Questionados. Esses caras são galileus? Aí eles falam assim, o Sinédrio fica espantado, né? Diz ao texto que eles ficaram espantados porque eles falavam com ousadia e sabiam, sentados com Jesus, ou seja... Que eles eram iletrados. 2 pescadores que mal falavam o próprio idioma. Pedro, a carta que provavelmente foi escreveu sem amanuense, que nós hoje se estuda já isso, é que tem um grego pior do Novo Testamento, o pior grego do Novo Testamento é o dele, mas eles estão espantando com sabedoria o Sinédrio. Isso quer dizer que Pedro não era uma pessoa inteligente, ou Tiago? A questão não é essa. A questão é que percebeu-se neles que, para além da sabedoria humana, para além da sabedoria que os religiosos poderiam produzir ou ensinar, havia algo a mais. Então, esse diferencial. O ser humano, ele tem capacidade porque é a imagem de Deus. A imagem de Deus não foi tirada de nós. Agora, ela está totalmente manchada. Pastor, inclusive no aspecto de sabedoria. Quantos anos o senhor tem, pastor? 31. 31, um pouquinho mais novo que eu. Quantas vezes o senhor já se assentou ao lado de uma pessoa mais idosa, mais experiente? A pessoa não tem nada próximo do que o senhor tem de cultura, de conhecimento humano, não estudou nada do que o senhor estudou, mas quando você ouve, dá vontade de ficar ali 1, 2, 3 horas, tamanha sabedoria. Vem de Deus. É verdade. Eu tenho casos até na minha família, só para citar vamos rapidamente. então nessa questão que vem de Deus? Vem de Deus e ela vem pelo poder da palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando o Tiago diz aqui, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e diz lá, né, que peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lhe improverá e se lhe é concedida. Agora ele faz uma ressalva aqui. Ninguém pode só pedir, tem que pedir com fé. Com fé. Com fé. E esta fé é que está inerente no ser humano para aproximar-se de Deus e ter um sentimento de aproximar-se de Deus, humilhando-se e retendo-se diante de Deus de forma assim, ó, o que é teu eu não entendo nada, eu preciso compreender. Mas não é só fé não, pastor. Mas eu preciso ir pro break. Bom, a gente vai pro comercial rapidinho. A gente vai pro comercial rapidinho e a gente volta no próximo bloco com mais esse assunto muito bacana que a gente está conversando aqui sobre sabedoria. Você tá ligado no Antenados na Geral. E a gente já volta. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, sua manhã, uma beleza. Eu volto já. Estamos de volta com Antenados na Geral, sempre com assuntos muito legais e hoje falando sobre sabedoria. Você é sábio ou você é tolo? Tem a ver com a sua inteligência? É o que a gente tem conversado por aqui e você está ligado no lugar certo. Aqui Antenados na Geral, boas novas, sempre com um conteúdo muito bacana para a sua vida. Legal, e a gente volta aqui e eu queria puxar um pouquinho, o assunto está se aprofundando, mas eu queria falar das nossas lideranças e até porque nós temos aqui líderes, formadores de opinião. Até que ponto as nossas lideranças são sábias e até que ponto não usar de sabedoria é pecado.
e até que ponto você abrir mão dessa sabedoria, sei lá, às vezes por interesses próprios, não sei, mas até que ponto isso, na liderança, é algo fundamental, porque Salomão foi um líder inteligente quando pediu sabedoria a Deus, e a gente percebe que grandes personagens bíblicos exercem sua liderança com bastante sabedoria. Já citamos aqui Moisés, Salomão, o próprio Jesus, e eu queria que vocês abordassem isso. Até que ponto não exercer dessa sabedoria é tolice, é um pecado? O que é ser tolo? Eu acho que a tolice está em omitir-se diante de Deus. Salomão, ele cometeu, dizem que Salomão é muito sábio, né? Mas dizem a maioria que Salomão foi um camarada muito ignorante, que arrumou para si 1000 mulheres. E acabou arrumando 1000 sogras. Polêmica, hein? O pastor Francisco, acabou arrumando 1000 sogras. Vai criar problema em casa, hein? Isso é problema. As mulheres estão assistindo, aí vão começar a ligar para cá, eu vou mandar falar com o senhor. Não, o problema não foi ele ter arrumado 1000 mulheres, é porque ele arrumou 1000 sogras, rapaz. 1000 sogras. Mas o que eu digo, até onde eu posso usar minha sabedoria? Quando eu preciso usá-la. E eu preciso usá-la com humildade. E o que eu tenho visto como líder nas associações, líder comunitário que já fui, líder em associação, dirigi algumas vezes subseções da ordem, e eu vejo que muitas das vezes homens muito capazes, intelectuais, e poderiam tomar decisões assim, sabe, de dar um salto para a vitória, mas eles perdem por não haver humildade. Uhum. Então a falta de humildade faz às vezes o cara se tornar ignorante. Ele pode ter o autoconhecimento, pode ter muita faculdade, mas quando ele vai tomar uma decisão, ele não se humilha, ele se engrandece. Uhum. E Deus, meus amados, Deus, quando a gente tem assim, a submissão a Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar. Você não pode, egocentricamente, deixar que Deus não seja ele visto através da sua capacidade. Então, para mim, a omissão, ela vem porque, a pessoa se vai prometer humildade, ela acaba perdendo um desenvolvimento muito mais produtivo dentro de um contexto social, dentro do contexto cristão e dentro de uma vivência espiritual transmitida com sabedoria, inteligência e capacidade para o outro dizer, poxa, eu me apoio nele. Eu o convido para ser... Interessante que o pastor falou, eu lembrei na hora do provérbio, né? Que o tolo, quando calado, se passa por sábio, né? Uhum. Às vezes a gente vai em alguns lugares que há pessoas que infelizmente não conhecem esse provérbio, né? Então fazem questão de exercer o seu poder de falar. Aqui não dá para exercê-lo porque se ficar quieto aqui perde a graça do programa, né? É verdade. Mas eu me lembro também porque a gente está pensando, o salmista vai dizer, falando sobre a existência de Deus, uma das traduções que a gente tem para a língua portuguesa diz o tolo no seu coração não há Deus. A ideia ali de tolo ou nécio, né, o louco, aquele que está insano, agindo de forma insana, para negar Deus, você não pode ter sabedoria em você. Negar que Deus existe. Porque a Bíblia já parte do ponto que Deus existe, não precisa provar que ele existe. Isso é um ponto inquestionável. Então, e às vezes tem gente que fala que Deus existe, mas vive como se ele não existisse. Ou seja, ela conduz a vida de forma tola, apesar de dizer que crê que ele existe. Mas porque na prática, é um ateísmo prático, digamos assim, né, ou pragmático, mas aí ela você vive como se não existisse. Do temor de novo. Então, por isso, essa aqui é a questão. A tolice, na questão bíblica da tolice, na verdade é negar que Deus existe, e não precisa negar com a boca, você pode negar com a vida. Afirmar com a boca que existe, mas negar com a vida. Isso é uma tolice, é um desperdício da própria vida. Tem, aliás, John Piper, só para finalizar a palavra, ele tem um livro muito bom que é Não Jogue Sua Vida Fora, é um livro excelente, onde ele vai falar sobre isso, que viver para Deus é fazer bom uso da vida. Não viver para Deus é desperdiçar a vida, é jogar fora algo que é um recurso único, não tem outra. Até uma parte dessa questão da vida. Um jovem disse uma vez para meu guarda, minha vida só pode ser bem vivida quando minha vida for vivida em outra vida. Isso é de forma inteligente. Quando você vive de forma inteligente, as pessoas vão querer, até cultuam você, querem ser você. Uhum. Entende? Porque quando você fala que a sabedoria é pelo temor, não, a sabedoria é o temor a Deus. Mas a reter o conhecimento de Deus é uma questão de fé, porque você precisa deixar que a palavra de Deus confisque você, e você seja confiscado pela palavra. Porque a palavra que o Davi diz, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não ser um tolo. Então, não é questão só do temor. A pessoa pode ter temor, mas muitas das vezes ela torna-se impraticável com relação à prática de fé
e de modalidade de vida que ela tem que ter. Apocalipse diz, adquire sabedoria, adquire inteligência. Então você pode adquirir as duas coisas. Você adquirindo sabedoria, você está adquirindo uma coisa, adquirindo inteligência, está adquirindo outra. Eu fiz teologia, eu estudei várias coisas na minha vida, fiz vários cursos, fiz pós-graduação na área teológica, mas eu poderia ser um ignorante, um tolo, com tanto conhecimento, tanta inteligência, e eu não poderia entender as pessoas. Eu acho que a palavra que descreve bem isso é você entender o próximo. O homem sábio é conseguir entender aqui, de uma maneira ampla, o que está acontecendo, a sua formação, por que você pensa assim, por que o outro pensa assim. O homem sábio, ele sabe se comportar bem, ele sabe ter paciência para fazer as coisas e inteligência na hora de executar. Ele tem paciência e inteligência. Uma coisa se atrela à outra. Na verdade, a sabedoria não está retida numa única coisa. Ela está retida na forma como você conduz a sua vida. Uma vida sábia, uma vida de respeito, uma vida em que você ajuda o próximo, em que você se preocupa com o outro, mas também é uma vida em que você sabe tomar decisões, em que você sabe esperar para tomar decisões. Sabedoria está envolta nisso. Agora, existem momentos que só a sabedoria divina, que vai ser ativada naquele momento pelo Espírito em você, que ela vai poder ser manifesta. Então você tem muita vivência da vida e com isso adquiriu a sabedoria humana e pode não ter um lapso de sabedoria divina na sua vida, porque você com tanta sabedoria pode estar ainda assim fazendo coisas erradas. Porque quando naquele texto humana, lá em Tiago, ele fala, o cara é tão sábio, mas ele faz contenda, falsidade, ele é invejoso. A palavra que está lá para descrever o contra a sabedoria divina para a sabedoria humana, demoníaca e animal, é a do invejoso, do faccioso, do contenda. Então, assim, nós temos que nos atentar, porque nós estamos num programa cristão, somos pastores, de que podemos ativar a resposta de Deus na nossa vida através de uma sabedoria que vem dele. Divina. Porque toda sabedoria humana é fã filosofia. E aí, filosofia se torna o que? Amor à sabedoria. Tem um ponto interessante para que nós possamos... porque quando o Tiago diz lá, busque em Deus, que Ele dá, ele está dizendo que quando você vai buscar as coisas de Deus, é porque você já entrou no desconforme da natureza humana. Você já não está conformado com essa natureza. Então você busca esse desconforme, é o Schusex Batismo. Isso mudou o você discurso, passa a buscar o esquema de Deus. Você sai do teu esquema. A postura lá de Nicodemos, quando ele chega de noite Justamente, lá, ele chega de noite e ele fala, eu não estou entendendo, as coisas que você está fazendo aí só pode ser de Deus. Então eu queria entender esse negócio. Justamente. E ele cheio de conhecimento intelectual, formação para isso. Porque não e dá. A sabedoria humana me explica esse negócio. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Ele não vai entender se ele não tiver o Espírito de Deus. Mas o interessante é a forma que os Jesus... espirituais entendem. A forma interessante, que traz um contraponto do que a gente está conversando aqui, é que Jesus chega para ele, muitos falam disso de uma questão de nova conversão, e eu entendo até de um outro jeito, que é ele baixar a guarda do conhecimento que ele tinha. Humilhou-se. Que é tipo... desconstruir aquilo que foi estabelecido para que compreenda uma sabedoria muito mais profunda que a sabedoria divina. Eu queria que a gente falasse sobre o ponto, eu acho que um dos temas aí citados, sobre líderes, sobre homens sábios. E esse tema de sabedoria, para mim, é essencial para a liderança da igreja, porque o sucesso rouba a sabedoria. Muito bem colocado. O sucesso rouba a sabedoria. Pode roubar a sabedoria. É verdade. Porque foi o que aconteceu com Jesus Salomão. foi um sucesso. Foi o que aconteceu com Salomão. Não concordo. Jesus aos olhos do mundo, não. É sucesso aos olhos do mundo, né? Jesus não foi sucesso aos olhos do mundo. Até o que o pastor Francisco falou acerca de não colocar a humildade como um elemento, um pilar da própria sabedoria. A soberba, talvez, conduza a essa queda. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, sem me conhecer e fazer a minha vontade. Né? Tem um homem, e quando você colocou Nicodemos, você colocou muito bem, rapaz. Nicodemos teve que descer. E Jesus falou, pô, Nicodemos, você sendo mestre, cara, você é mestre. Lá em Provérbios 4, diz assim, estima a sabedoria, ela te exaltará. Abraça a sabedoria e ela te honrará. Então a sabedoria, ela não te permite ser exaltado e honrado para perder, e sim para você crescer. Você sendo sábio, abraçando ela, o sucesso vai vir. Aí que você tem que manter a sabedoria. Inteligência para conquistar algo pode até conseguir, agora manter é que você tem que ter sabedoria para manter. Com certeza, com certeza. Eu vejo isso
Eu oro, inclusive, quanto a isso, porque eu tenho visto tantos líderes que têm tanto conhecimento, tanta inteligência, tanta sabedoria em tantos momentos, né? Tantas experiências, aí eles vão crescendo e de repente você percebe, no início você fala assim, tem alguma coisa errada. De repente o cara vai se gloriando, troca o nome dele, mas sabe por quê, pastor? Troca o título dele. O sucesso ele tem o poder de mudar a nossa interpretação das coisas, e a gente começa a acreditar que tudo que está acontecendo vem de Deus porque está sendo muito bom só para ele. E ali ele vem num egoísmo, num alter ego tão grande que ele se torna a sua própria sabedoria. É a sabedoria humana misturada com animal e dando brecha para a demonia, que é de Deus já muito distante. Você vê o camarada começar tão bem, você começa a admirar. A tendência que nós temos é de admirar a inteligência humana. Então a gente admira aquela figura, aquela personalidade, mas com o tempo, aquela personalidade vai mostrando que só tinha ali inteligência, não teve sabedoria em nada do que ela construiu. Por quê? Porque ela continua pisando, machucando, tratando mal, e depois de construir tudo aquilo, quando alguém precisa, ela se vira as costas porque esqueceu de buscar a sabedoria divina. Leandro, o ponto é realmente você bateu certo. O problema é que às vezes a sabedoria que ele tinha, o que ele exercia, ou aparentemente exercia, acaba se tornando um fim em si mesmo, né? Ela é usada, manipulada para atingir o que ele quer. Que é a glória pessoal, que é sucesso, que é reconhecimento. Verdade. E essas coisas geralmente estão associadas ao culto errado, né? Idolatria, a gente associa muito idolatria a imagens, né? Mas às vezes o cara idolatra ele mesmo. Seu próprio ego, ele cria uma imagem de si, como se ele fosse melhor do que ele é, superior ao que ele é. E não aceita, volta ao Salmo. Oposição. Ou seja, é o Salmo. Ele agora diz no coração dele que Deus não existe. Para todo mundo diz que existe, mas no coração dele ele diz, Deus não existe. Eu tenho um pastor... Eu preciso ir pro break. Mas a gente volta no próximo bloco com esse assunto muito legal, falando sobre sabedoria, e você está no lugar certo. Aqui é Boas Novas, Antenados na Geral, e eu já volto. Antenados na Geral, só à tarde uma beleza, e juntos aqui a gente sempre conversando com assuntos muito legais, e eu espero por você no próximo bloco. Nos apenas, segura que eu já volto. Legal, estamos de volta com Antenados na Geral. Oh, que beleza! Sempre com assuntos muito relevantes para a sua vida. De uma maneira geral, a gente sempre conversando aqui de forma muito legal. E hoje, claro, sempre com debatedores muito bacanas. E você ligadinho aqui na Boas Novas, tá no lugar certo. Legal, Pastor Francisco, eu posso voltar com o senhor se eu queria falar sobre essa questão da liderança, né? Que de repente perde essa questão de exercer essa sabedoria divina. Porque a responsabilidade do líder hoje é quando Jesus desceu a uma certa cidade, ele viu uma multidão. O que ele viu em primeira mão? Ele viu uma multidão que, como ovelhas sem pastor, isto é, sem guia. Então, aquela multidão, dentro do contexto, né, ali, ela estava sem norte, ela estava desnorteada. Por isso ele falou, tenho compaixão delas, porque elas não têm um guia, um pastor. E passou ali a ensiná-las. Então, o propósito maior da liderança, da constituição do pastor hoje, do líder religioso, dentro do contexto da palavra de Deus, é ele ministrar a palavra e viver essa palavra. Eu estava colocando aqui antes que nós estamos hoje num mundo que está sendo difícil hoje você ser pastor. Não por causa do título, é por causa da falta de caráter de muitos. Aqui o texto que eu li aqui, eu vou buscar aqui, olha, 1 Coríntios 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quer dizer, hoje há uma infelicidade de nós vermos os servos de Deus, os homens que têm que guiar, que têm que viver uma vida limpa de infidelidade. E isso prejudica quem quer realmente guiar pessoas, trabalhar pessoas, estruturar pessoas. E uma coisa que eu queria acrescentar, eu passo para ti, o Fábio, é exatamente que o pastor Francisco fala sobre líderes, fala sobre pessoas que conduzem, até os líderes das casas, né? Até os esposos, os pais de família. Uma semana que a gente vê aí, Semana dos Pais e tal,
até os líderes dentro das casas, que às vezes são pessoas, executivos, gestores, intelectuais, mas que dentro de casa O não têm sabedoria. sucesso da conduzir porta seus para fora e o lares. fracasso da porta para dentro, né? Que não exercem essa sabedoria dentro de casa. Isso, infelizmente, é né? muito comum. Porque nós temos também uma dificuldade. Às vezes nós associamos competência e achamos que a competência encobre o caráter. Isso é muito comum nos esportes. Eu estou sendo esporte toda hora aqui, né? Às vezes, por exemplo, o atleta ele é totalmente desregrado, mas pela competência de exercer aquele esporte, Ele não tem cara de atleta. disfarça-se o fato de ele não ter caráter. Perfeito. Então, ele é ensinado isso desde que ele está na base Muito do esporte bem dele. colocado. Quando chega na vida Muito bem adulta, colocado. é cobrado dele um caráter que não foi moldado na adolescência, na juventude, porque sempre botava assim, não, mas ele tem competência. E às vezes isso acontece na vida cristã, na liderança, a competência de expor um texto, às vezes, ofusca o fato daquele obreiro, aquele líder não ter caráter. O fato, às vezes, de ser um bom pregador. A competência de saber expor, de saber ensinar, de se comunicar. Aliás, isso é muito comum. Nós vemos uma geração da celebridade, onde a maioria dos pastores que têm ganhado destaque, não são todos, a maioria, só ganham destaque porque são bons comunicadores. Não tem profundidade. Se você conversar sobre Bíblia com o cara, na televisão parece que tem, porque na televisão, meu irmão, dá pra aparecer. Dá pra aparecer. No programa lá do debate lá da rede, lá que o cara ficou famoso lá, dá pra aparecer muita coisa. Os dois lados, né? Os dois lados podem parecer intelectualmente capazes. Mas se você vai conversar, você vê a vida, se você for conhecer o dia a dia, a família, você vai ver se não tem sabedoria nisso. Há muita competência técnica, mas pouca sabedoria. E o caráter, eu entendo que, diferentemente da inteligência, quem tem sabedoria, o caráter é moldado. Você pode ser inteligente. Ser moldado. Você pode ser inteligente sem Na ter verdade, caráter. a sabedoria faz parte de do você seu aprendizado. Você encontrar sabedoria numa pessoa Exatamente. porque você encontrou caráter nela formado, de formado, uma tá maneira sendo construído, talvez. diferenciada. Foi aquilo que eu falei, do cara ser respeitador, do cara cuidar do próximo, Eu acredito do que, camarada. eu acredito que Deus está moldando o caráter. Não há ninguém com caráter já pronto, né? Mas esse processo tem a ver com sabedoria. Já a inteligência não. Você pode obter muita inteligência e caráter nenhum. Perfeito. Isso, infelizmente, acontece com mais frequência do que a gente admite. Até em liderança do lar. Infelizmente, a gente vê pais, não estou falando nem em questão de abusos, que às vezes estão drásticas, que são terríveis, mas às vezes o pai é até um bom trabalhador, um homem sério, mas não sabe conduzir sua casa, porque não tem sabedoria e não busca. Falando sobre isso, eu acho muito estranho. A Bíblia tem um critério para selecionar pastores, que é 1 Timóteo capítulo 3, e às vezes a gente não levar esse critério em consideração na hora de escolher os nossos pastores. A Bíblia tem critério. Para diácono também, falando da Para sabedoria. diácono também, tem critério. E a gente passa, às vezes, por cima disso, Mas porque o cara é um bom comunicador. Aqui, mas bem da verdade, não somos nós que escolhemos, nós os examinamos. Quem escolhe, muitas das vezes, é a igreja para passar por um concílio. E a gente não tem a hombridade de chupar, tirar o caldo do camarada. Eu já, lá na minha oeste, lá, eu sou o terror, já não participo mais de concílio. Porque, são duas coisas. Quando eu fui presidente da Ordem Carioca, eu coloquei duas coisas. Nós reformulamos o estatuto. E que eu coloquei, o camarada para passar por um exame, ele tem que ter, para mim, três coisas. Primeiro, ele tem que ter família, ele tem que ter visão da sua chamada e ele tem que estar pronto a passar pelo concílio. Passou pelo... Mas é um concíliozinho, sabe? Esse negócio de quem é Deus? João 3,16. O que você diz? É Rochelle, camarada mesmo. Né? É Rochelle mesmo. Então, eu já não participo mais. Por quê? Porque, olha só como é que está a coisa hoje. Eu sou batista, tenho 23 anos de pastorado, tenho 35 de batista, tenho aí uma caminhadazinha. E triste o meu concílio durou 2 horas. Hoje eu vejo concílio com 1 hora, meia hora. E aí o camarada é examinado pela manhã e à tarde é consagrado. Entende? Então, eu apertei isso, não. É 1 semana, se ele não foi bem, está cortado. Eu já fui a concílio, o camarada respondendo, para mim está fora. Então, a gente precisa, ou quando você está falando do caráter aqui, olha só o que Paulo fala para Tiago, para Timóteo. Tu, porém, meu filho, permanece naquilo que aprendeste e como foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, aí perfeitamente habilitado por toda boa obra. Então o homem não tem que só
ter conhecimento, ele tem que se deter diante de Deus, a questão da sabedoria, ele tem que se deter, ele tem que buscar ser perfeito, e mais que perfeito, ser aperfeiçoado e habilitado para isso. Então, o que está acontecendo hoje na nossa liderança é que eles estão se fazendo perfeitos, mas estão se desabilitando, porque estão se julgando muito mais que perfeito que os outros. Aí, meu amigo, aí a gente perde. Essa sabedoria, a gente está caminhando para o final, a gente está no 4º bloco. Eu queria que a gente desse para o telespectador, assim, finalizando nosso programa, de como a gente buscar essa sabedoria, essa tal sabedoria que a gente tanto comentou aqui no programa de hoje, como a gente faz para colocar isso em prioridade na nossa vida, tanto dentro de casa, na condução da forma de liderar pessoas, como conduzir nossa vida a adquirir essa sabedoria? Bem, eu diria primeiro o seguinte: você precisa, pelo lado humano, procurar conhecer pessoas sábias. Conhecer essas pessoas, estar com elas. A gente sem instrução às vezes, mas tem muita sabedoria, você vê isso nele. Esse era um princípio que era usado tanto em Israel quanto na igreja no início. O ancião que demonstrava ter sabedoria, ele era tido como um pai que te ensinava. Era essa a função. Era esse que caminhava junto, era o pai na fé. Então, pelo lado humano, você precisa buscar andar com esse tipo de gente. Você não precisa falar difícil, estudar é excelente, você deve procurar estudar, se esmerar, não precisa usar palavras difíceis para mostrar que é sábio. Você pode ser muito simples e ser sábio, busca essas pessoas. Agora, pelo lado espiritual, você precisa se voltar para Deus. Não adianta, não tem atalho, é o caminho antigo, você tem que voltar para ele. Então você tem que buscar Deus. Salomão buscou Deus, Moisés buscou a Deus, Noé buscou a Deus. Isso passa por integridade, passa por uma série de fatores, mas que sempre apontam para viver para Deus. Acho que esse é um resumo simples. Provérbios capítulo 2, verso 6, fala que é o Senhor quem dá a sabedoria. Então, e tem situações, por exemplo, quando eu estou em gabinete, tem situações que eu falo assim, Deus, eu não tenho resposta para essa situação. E eu oro, igual o Tiago fala. Tiago capítulo 1, ora e peça sabedoria a Deus que dá. E de repente vem uma palavra que eu falei, gostei dessa palavra, eu preciso anotar isso. Porque só Deus mesmo para dar uma palavra como essa. Pastor, eu acho que para você estar no momento desse, para ter sabedoria, você tem que ter uma outra coisa muito importante, amor. Porque se você não amar aquilo que a pessoa está dizendo, aquela pessoa, se você não entender, se você não quiser entrar na história dela, você não vai ter sabedoria para poder responder. Você vai dizer o que você quer, vai dizer o que você acha, mas você não vai ter sentimento algum pela situação que ela está passando. Então, sabedoria é você ter amor, é você ter paciência para ouvir, esperar. O mesmo capítulo que fala de pedir sabedoria a Deus lá em Tiago, é o que começa detonando quem abre a boca para falar antes de pensar, detona a língua. Então, cala a tua boca, ouve mais, segura a onda. Quando você tiver com vontade de dizer alguma coisa que não vai ser produtivo, que não vai ser bom, você segura, guarda, daqui a 10 minutos você vai ter mais sabedoria. Lembra que o tolo calado se passa por sábio, né? Humanamente falando, o homem tem que se ele quer ser inteligente, ele tem que fazer uma coisa. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isso é sabedoria. Aí ele tem que se render, se humilhar, ter temor a Deus e pela fé ser aplicado a Deus. E aos meus irmãos que estão nos ouvindo, só existe uma forma cristã de ser inteligente, na minha concepção. É o que Paulo fala para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O homem cristão só poderá ser sábio se vem de Deus a sabedoria, ele tem que estar continuamente se apresentando a Deus. Ele tem que orar, ele tem que se quebrar. A palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? E orar, se converter sobre os maus caminhos, buscar a minha face, eu vou ouvir. E eu vou sarar as suas feridas, vou sarar a sua terra, eu vou fazer com que as ricas bênçãos celestes desçam sobre isso. Posso, um segundo, eu sei que está acabando. O judeu, ele lê todos os dias um capítulo de Provérbios. São 31 capítulos, para cada dia você ter a sua sabedoria. Então leia um dia um capítulo, no outro. E você vai adquirir mais sabedoria, porque conhecendo a palavra você é mais sábio. Legal, a gente está caminhando para o final. Eu queria um minutinho, rapidinho, 30 segundos para cada um, para se despedir. E obrigado por esses momentos tão legais aqui, a gente falando sobre sabedoria e agregando conhecimento a você que nos assiste. E, é claro, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida.
Pastor Bem, quero agradecer Fábio. pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. E voltar à recomendação que a gente já falou esse programa todo, busque a Deus. Salomão primeiro buscou a Deus, e aí Deus que perguntou, o que você quer? Falou, quero sabedoria. Então busca a Deus primeiro, depois ele vai te dar sabedoria, vai te dotar dela. O Salomão foi sábio, né? Pastor Leandro. Engraçado que Salomão foi extremamente sábio para pedir sabedoria. Olha, que fantástico isso. Então, quero agradecer. É um prazer estar aqui com vocês no Antenado na TV. Quero dizer para você sempre caminhar com Deus. E uma vez que você recebeu sabedoria, não esqueça do seu Deus. Esse foi o grande erro de Salomão. Ele abandonou o Deus dele e escreveu um livro, que é o livro de Eclesiastes, que para mim é um livro que é triste. Até o Ed René vai falar sobre esse livro. Aquele que tem a capa ao limão. É, do limão, isso. Uhum. É o livro mais rabugento da Bíblia, né? Eu acho que é isso. Então, mantenha a sua história. Não perca a sabedoria. Se adquiriu, mantenha a comunhão com Deus. E isso vai te dar mais sabedoria ainda. Isso significa que o sábio pode deixar de ser sábio. Eu quero agradecer, Lincoln, quero agradecer o André, que apesar de não estar aqui hoje, sempre nos recebe com carinho, a TV, todos aqui. E deixar um abraço para o meu pai. Essa semana é a semana do Dia dos Pais. Pai, te amo. Deus te abençoe. Um abraço a todos os pais aí. Bem, eu quero, além de agradecer de estar aqui, eu quero fazer um apelo. Que me convide mais vezes. Opa! Eu fico ali, eu fico ali na intenção. Já tem 3 meses que eu não venho aqui. Olha aí, vai ser. E na verdade, o cara vai ser aproveitou e já na verdade, eu estou sendo sábio, porque eu tenho que estar entre os sábios. Eu já falei isso com o André, eu tenho uma disponibilidade às quintas-feiras, né? Então eu quero agradecer muito a Deus por estar aqui. Eu saio daqui satisfeito, porque cada vez que a gente vem, eu tenho que me comprometer mais com o meu caráter para também não manchar esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, para você, meu irmão, que está nos ouvindo, saiba de uma coisa: ser sábio é apresentar-se a Deus todos os dias. E como foi colocado aqui, leia provérbio, 1 por dia, e você será uma benção. Eu quero mandar um abraço para a Igreja Batista Peniel, estamos lá há um mês, Deus está abençoando, aquele povo está me abençoando. Todos os irmãos lá da Igreja Batista Peniel em Santa Cruz sejam abençoados. Legal, Deus te abençoe muito, super valeu, um super abraço e tchau, tchau.